Bom dia a todos, a todas. Bom dia, Drica. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um Evangelho do Lar Espírita Casa do Samaritano. Bom dia, Lara. É uma alegria imensa estar aqui com vocês mais uma vez. Que bom que a gente pode estar se encontrando, pelo menos virtualmente, né? Pra gente estar trocando essas energias maravilhosas, refletindo um pouquinho a respeito do Evangelho. Vocês estão me escutando direitinho? O áudio tá legal? Quem puder me dar um retorno, eu agradeço. Bom dia quem tá chegando. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Hoje nós vamos... O áudio tá ótimo. Obrigada, Lara. Hoje nós vamos dar continuidade no capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Nós vamos refletir um pouquinho a respeito do item 8, tá? Instruções dos Espíritos, os falsos profetas. Antes da gente adentrar no Evangelho, eu gostaria de ler uma mensagem inicial. Tá? Em seguida, nós faremos a nossa prece inicial, para depois a gente fazer a leitura e reflexão do Evangelho. Então, a mensagem inicial é do livro Levantar e Seguir, de Emmanuel, tá? Psicografado por Chico Xavier. E ela se chama justamente o falso profeta. Então vamos lá. Falso profeta não é somente aquele que perturba o serviço da fé religiosa. Sempre que negamos a execução fiel dos nossos deveres, somos mistificadores diante da lei divina, que nos emprestou os dons da terra em favor do aprimoramento de nós mesmos. Na maledicência, somos falsos profetas da fraternidade. Na discórdia, somos falsos profetas mistificadores da paz. Na preguiça, somos falsos profetas charlatães do trabalho. Na indiferença, somos falsos profetas inimigos do dever. Toda vez que olvidamos as nossas obrigações de solidariedade para com os nossos semelhantes, que prejudicamos o serviço que nos cabe atender, que fugimos aos nossos testemunhos de humildade, que oprimimos as criaturas inferiores, somos falsos profetas do ideal superior que abraçamos com Cristo. A terra é a nossa escola, o lar é o nosso templo. O próximo é o nosso irmão. A humanidade é a nossa família. A luta é o nosso aprendizado. A natureza é o livro sublime da vida. Não nos esqueçamos assim de que um dia seremos chamados à prestação de contas dos talentos e dos favores que hoje desfrutamos, para resgatar o dia de ontem e santificar o dia de amanhã. Então essa é a nossa mensagem inicial. Letícia, a carta psicografada já está sendo presencial? Ainda não, Letícia. Todas as segundas-feiras, às 19 horas, no canal do Lex no YouTube, tá? Você pode estar acessando o canal e aí você coloca lá no canal o nome do seu ente querido ou alguma mensagem espiritual que você queira receber, tá bom? É virtualmente ainda, tá? Bom dia, Soênio. Então vamos agora para a nossa prece inicial. Quem quiser fechar os olhos para relaxar mais, se concentrar mais, fique à vontade.
Deus, nosso Pai de infinita misericórdia, nosso amigo Mestre Jesus e toda a equipe espiritual de trabalhadores do Lar Espírita, Casa do Samaritano, rogamos a vós que se façam presente em nossos lares nesse momento. Que as luzes emanadas desse Evangelho possam nos envolver e penetrar no nosso íntimo, envolvendo não somente o nosso corpo físico, mas principalmente o nosso corpo espiritual, nos trazendo a paz, nos trazendo o equilíbrio, nos trazendo a luz que precisamos para guiar os nossos caminhos. Que estas energias benditas possam se alastrar e envolver todos os habitantes do nosso planeta, em especial aqueles que estão passando por provações, por momentos difíceis, de angústia, de aflição, de desespero. Coloca no coração de cada um deles a fé e a esperança que amanhã será um dia melhor. Fica conosco e nesse instante eu rogo a permissão do mais alto para iniciar mais um Evangelho no Lar. Fica conosco, que assim seja. Graças a Deus. Instruções dos Espíritos, os falsos profetas, item 8 do capítulo 21. Se vos disserem, só vou abaixar aqui um pouquinho o som. Se vos disserem, o Cristo está aqui, não vades. Ao contrário, tende-vos em guarda, porquanto numerosos serão os falsos profetas. Não vedes que as folhas da figueira começam a branquear? Não vede os seus múltiplos rebentos aguardando a época da floração? E não vos disse o Cristo, conhece-se a árvore pelo fruto? Se, pois, são amargos os frutos, já sabeis que má é a árvore. Se, porém, são doces e saudáveis, direis, nada que seja puro pode vir de fonte má. É assim, meus irmãos, que deveis julgar. São as obras que deveis examinar. Se os que se dizem investidos de poder divino revelam sinais de uma missão de natureza elevada, isto é, se possuem no mais alto grau as virtudes cristãs e eternas, como a caridade, o amor, a indulgência, a bondade que concilia os corações, se, em apoio das palavras, apresentam os atos, podereis então dizer: estes são realmente enviados de Deus. Desconfiai, porém, das palavras malívolas. Desconfiai dos escribas e dos fariseus, que oram nas praças públicas, vestidos de longas túnicas. Desconfiai dos que pretendem ter o monopólio da verdade. Não. O Cristo não está entre esses, porquanto os que ele envia para propagar sua santa doutrina e regenerar seu povo serão, acima de tudo, seguindo-lhe o exemplo, brandos e humildes de coração. Os que hajam com os exemplos e conselhos que prodigalizem de salvar a humanidade, que corre para a perdição e pervaga por caminhos tortuosos, serão essencialmente modestos e humildes. De tudo que revele um átomo de orgulho, fugir. Como de uma moléstia contagiosa, que corrompe tudo em que toca. Lembrai-vos de que cada criatura traz na fonte, mas principalmente nos atos, o cunho da sua grandeza ou da sua inferioridade. Ide, portanto, meus filhos bem-amados, caminhai, sem pensamentos ocultos, na rota bendita que tomaste. Ide sempre, sem temor. Afastai cuidadosamente tudo que vos possa entravar a marcha para o objetivo eterno. Viajores
só por pouco tempo, mas estareis nas trevas e nas dores da provação, se abrirdes o vosso coração a essa suave doutrina que vos vem revelar as leis eternas e satisfazer a todas as aspirações de vossa alma acerca do desconhecido. Já podeis dar corpo a esses silfos ligeiros que vedes passar nos vossos sonhos, e que, efêmeros, apenas vos encantava o espírito, sem coisa alguma dizerem ao vosso coração. Agora, meus amados, a morte desapareceu, dando lugar ao anjo radioso que conheceis, o anjo do novo encontro e da reunião. Agora, vós que bem desempenhado haveis a tarefa que o Criador confia às suas criaturas, nada mais tendes de temer da sua justiça, pois Ele é Pai e perdoa sempre aos filhos transviados que clamam por misericórdia. Continuai, portanto, avançai incessantemente, seja a vossa divisa a do progresso contínuo em todas as coisas, até que finalmente chegueis ao termo feliz da jornada, onde vos esperam todos que vos precederam. Mensagem do Espírito Luiz, Bordeaux, 1861. Bom dia, Jaqueline. Bom, meus amigos, nós já vimos nessa semana falando um pouquinho a respeito desse capítulo 21, onde ele vai nos trazer uma mensagem muito importante e um alerta, na verdade, né? Onde ele vai nos ressaltar que haverá falsos cristos e falsos profetas. Então, Allan Kardec, no primeiro momento, ele nos esclarece, né, que a palavra profeta, no seu sentido evangélico, ele tem um significado bastante amplo, tá? Então, ele significa que são criaturas que são enviados de Deus para instruir os homens, para orientar os homens e também de lhes revelar as coisas ocultas, né? Os mistérios ainda da vida espiritual, que nós estamos desvendando, descortinando esses mistérios aos poucos, na medida da nossa capacidade de entendimento, na medida da nossa evolução, a gente vai desvendando esses mistérios espirituais, tá? Então, o profeta, como nos esclarece aqui o Evangelho, é aquele que tem como missão instruir os homens, orientar os homens e falar a esses homens a respeito dos ensinamentos maiores, tá? Porém, né, a mensagem ela começa nos alertando que existem vários, ainda existem muitos falsos profetas e que nós devemos ter cuidado, nós devemos ficar atentos àqueles irmãos, àqueles indivíduos que se vangloriam, que se dizem enviados de Deus, que se envaidecem em dizer que são profetas e que estão sob uma missão divina. Então esse é o primeiro alerta que ele nos dá, que nós devemos ficar bem atentos a esses irmãos que no cunho da sua fala, no seu dizer, ele vai ali colocar para fora, vamos dizer assim, os germes da vaidade, do orgulho, né? E se autodenominarem profetas em missão do Cristo. Então, esse é o primeiro alerta. O segundo alerta que ele vai nos trazer aqui, no item 8, é justamente a gente observar não somente o que ele fala, mas principalmente o que ele faz, né? Observar as suas ações, observar as suas condutas, observar o seu comportamento, porque nem todas as pessoas que se dizem profetas
que se autodenominam profetas, exercitam de forma verdadeira os princípios evangélicos em sua vida. Muito desses falsos profetas não mantêm no seu dia a dia, na sua essência, os ensinamentos do Cristo. Os ensinamentos do Cristo, eles estão restritos somente à sua fala. Ainda não adentraram de fato ao seu coração. Então, quando a gente começa a observar, a ficar atento, não somente ao que eles falam, mas principalmente às suas ações e às suas condutas, nós vamos perceber que esses falsos profetas, eles não agem como apóstolos do Cristo. Porque toda a teoria, toda a mensagem de amor que ele vai trazer de Jesus, do Cristo, vai ficar restrita somente à sua fala, a sua conduta, as suas ações, o seu proceder não vai estar de acordo com os ensinamentos do Cristo. Então, os falsos profetas, eles geralmente são pessoas que têm muito conhecimento, são aqueles irmãos que têm habilidades principalmente relacionadas à oratória, têm habilidades de persuasão, são pessoas que têm uma facilidade muito grande de convencer os outros, de persuadir, de impor a sua verdade. Então, esses falsos profetas, eles se utilizam, vamos dizer assim, dessas habilidades, desses conhecimentos que ele tem para tirar proveito, em prol da sua ambição, dos seus desejos de dominação sobre os demais, ou mesmo pretendendo se autopromover, alegando para isso estar em uma missão divina, tá? Então, esses falsos profetas, meus irmãos, eles estão em toda parte, em todas as religiões. E Allan Kardec, ele em várias passagens aqui do Evangelho, ele vai nos alertar. O verdadeiro profeta se reconhece por características mais sérias, exclusivamente de ordem moral. Então, como diz aqui na passagem, a gente sempre tem que desconfiar, procurar saber, procurar conhecer se todo aquele arsenal de palavras bonitas, aquela teoria toda que ele fala, se está em sintonia com as atitudes. Esse profeta, ele de fato, ele tem as atitudes cristãs, ele é benevolente, ele é humilde, ele é caridoso, ele pratica no seu dia a dia o perdão. Então, se tiver em consonância com o que ele prega, tudo bem. Mas os falsos profetas, eles mesmos vão se contradizer, porque eles vão pregar uma coisa e no seu íntimo, no seio da sua família, para os amigos mais próximos, eles vão se mostrar uma pessoa completamente diferente do que ele prega, certo? Então, existem pessoas, existem ainda irmãos nossos que se dizem religiosos, porém seus atos demonstram o contrário. E Jesus, em algumas passagens do Evangelho, ele vai se referir a esses falsos profetas como lobos em pele de cordeiro. São indivíduos que se travestem, utilizam uma máscara social, e no seu íntimo não são nada daquilo que eles pregam. Então, ainda podemos perceber hoje, no século XXI, aí nos vários templos, na mídia, na televisão,
muitos pseudo-profetas, né? Inclusive alguns são figuras públicas, são conhecidos nossos, né? Que falam em nome de Deus, que exaltam Jesus, mas que colocam como se as graças do alto, as bênçãos divinas, só pudessem ser alcançadas por meio de troca de bens materiais ou de recursos financeiros. Tá? Então, esses falsos profetas, eles se utilizam da sua posição, né, e do seu templo religioso para iludir a boa-fé daqueles irmãos que ainda estão numa condição de ignorância acerca dos ensinamentos cristãos. Então eles vão falar muito bem do Evangelho, eles vão exaltar a figura de Jesus, mas eles vão ligar tudo isso, né, a uma troca. Como se Deus, que é o nosso Pai de amor e de misericórdia, ele precisasse de algum bem material, de algum recurso financeiro que nós tenhamos para dar para ele. Então, a doutrina espírita, que é uma doutrina esclarecedora, consoladora, ela vem justamente mostrar que é o contrário. Deus não precisa de nenhum recurso material para que Ele nos ame, para que Ele nos abençoe. Não é necessário isso. E muitos desses falsos profetas, eles utilizam essa ideologia de céu fácil, sem esforço, né? Apenas pagando ou dando algo material em troca, quando na verdade o Evangelho vem nos esclarecer que isso não existe. O próprio Jesus, ele deixa claro que somos nós mesmos que temos que carregar a nossa cruz. Com o suor do nosso rosto, com o nosso esforço, né, com a nossa luta diária em sermos pessoas melhores, em vencer as nossas más tendências. Somente com isso, a partir disso, é que nós iremos adquirir conhecimento, caminhar aí no rumo da nossa evolução, né, e ganhar o reino dos céus, como o próprio Evangelho diz, que é quando a gente adquire uma paz de espírito. Então, sempre fazer pelo próximo o que gostaríamos que fizesse por nós. Então, o que vai nos dar a garantia de que estaremos num local de harmonia, de paz, no retorno à nossa pátria espiritual, não é os bens materiais que nós temos, são as nossas condutas. É a nossa transformação íntima, é o nosso esforço em nos melhorar. Então, essa mensagem do Espírito Luiz, que ele nos traz aqui hoje, ele nos alerta, né? Nos deixa um alerta bem grande. Não vamos só olhar o que a pessoa fala, mas principalmente o que esse indivíduo faz. Quais são as atitudes dessa pessoa? Quais são as obras que ele pratica? Quais são as realizações coletivas dessa pessoa? Como essa pessoa é na sua família, entre os amigos mais próximos? Quais são as condutas dela? São condutas cristãs ou não? Porque nós sabemos que os falsos profetas justamente fazem isso. Eles falam uma coisa, mas na hora de praticar, eles praticam outra, completamente inverso do que eles falam. Então, hoje, estamos no século XXI, né? Infelizmente, ainda temos muitos irmãos que se utilizam do seu dom, da palavra, da oratória, né? E se aproveitam aí da boa capacidade de envolver, né, outros irmãos e pregar uma realidade que muitas vezes não é a verdadeira. E sabemos que essa ideologia de céu, como eu falei para vocês, ela não existe. É necessário a mudança de pensamentos, a mudança de sentimentos, a mudança de comportamentos.
É necessário a gente voltar o nosso olhar para dentro de nós mesmos e perceber que nós precisamos nos esforçar para que assim nós alcancemos o reino dos céus. Mas é interessante aqui também que uma outra reflexão que a gente pode extrair dessa passagem é que a gente observa que existe sim muitos falsos profetas, eles estão aí em todos os lugares, em todas as religiões, né? Mas é interessante nós refletirmos a respeito de nós mesmos, né? Das nossas atitudes. Nós estamos realizando o trabalho de reforma íntima que nos compete realizar? Antes da gente detectar e apontar o dedo para aquele irmão que muitas vezes fala uma coisa e faz outra, nós já paramos em algum momento da nossa vida, olhamos para nós mesmos e percebemos que nós também, em vários momentos da nossa vida, nós agimos assim. Então nós precisamos refletir sobre o papel que também estamos desenvolvendo no nosso planeta. Eu não estou aqui dizendo que é fácil driblar as nossas más tendências, o nosso egoísmo, a nossa vaidade, o nosso orgulho, mas é necessário. É necessário esse esforço. É necessário que a gente pare de adiar, que a gente pare de protelar e comece hoje, agora, essas mudanças. Porque muitas vezes nós achamos que os falsos profetas são somente aquele outro, é aquele irmão que está pregando uma palavra diferente, que está iludindo, né, multidões, que está perturbando os ensinamentos de Jesus. Mas não é somente ele. Nós também podemos nos encontrar numa condição de falso profeta, de falso cristão, de falso religioso, porque em muitas situações da nossa vida, mesmo a gente conhecendo o Evangelho, mesmo a gente conhecendo os ensinamentos do Cristo, as nossas ações são contrárias a tudo isso. Então, o falso profeta, ele também pode estar dentro de mim. Muitas vezes eu julgo aquele irmão, eu cobro dele boas ações, eu cobro dele postura condizente com o Evangelho, eu aponto o dedo para ele quando as suas ações vão contra os ensinamentos do Evangelho, mas e eu? E nós? Quantas vezes nós também não fazemos isso, não é verdade? Será que o que eu falo e o que eu faço estão sempre em sintonia com os ensinamentos que o Evangelho nos traz? Ou os ensinamentos do Evangelho ficam somente no meu discurso também? Quando chega na hora de agir, eu não ajo em consonância com as minhas palavras? Ou será que muitas vezes nós também ainda pregamos o Evangelho lindo na teoria? Às vezes um conselho para um amigo que está passando por uma situação difícil. Às vezes um discurso aqui mesmo no Evangelho. Às vezes uma orientação que você dá para algum familiar. E quando chega a sua vez de colocar tudo isso em prática, a gente não coloca. Acontece também. Então a gente quer ver a evolução do outro, a gente cobra isso inclusive, né? Principalmente daquelas pessoas no qual amamos, que a gente quer vê-las crescer, a gente quer vê-las evoluir. Mas parece que quando é para nos julgar, o julgamento é mais brando. A gente julga o outro, a gente aponta o dedo para o outro, mas quando os olhares se voltam para nós, tem sempre um mais. Um mais isso, mais é porque eu sou diferente, mais porque isso, mais porque aquilo. Quando, na verdade, deveria ser diferente.
Por quê? Porque eu não posso mudar o outro, eu só posso mudar a mim mesmo. Então, o meu julgamento para com o outro não vai modificá-lo. O meu olhar, o meu julgamento, ele tem que ser voltado para mim, para a minha pessoa, para o meu interior. Justamente, André. Aí, para o nosso erro, a gente sempre acha uma desculpa. Então, é necessário que a gente possa fazer essa viagem interna, essa introspecção. E quando a gente detectar um falso profeta, a gente olhar para dentro de si e se perguntar se em vários momentos da nossa vida nós também não somos falsos profetas. Porque nós não agimos sempre. Nem sempre nós temos as condutas cristãs, que nós já somos detentores do conhecimento, que nós já conhecemos quais são elas. Mas ainda é difícil, né? Então, muitas vezes fica mais na teoria do que na prática. E aí a gente vem falando muito nesse processo de transição no qual nós estamos passando, do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração, que todos nós queremos, não é verdade? Mas na prática, qual tem sido a nossa parcela de contribuição para que hoje a nossa vida seja vivida em consonância com os ensinamentos do Cristo? Nós estamos fazendo a nossa parte? Porque o mundo ele só será de fato regenerador quando todos nós fizermos a nossa parte, sem exceção de ninguém. E para isso é necessário o compromisso comigo mesmo e com o outro. O compromisso coletivo. De eu ter a consciência que, na medida que eu trabalho na minha transformação íntima, eu estou colaborando para um mundo melhor. E a nós espíritas, nos foi dado muito. O Evangelho está aqui para nos esclarecer. Não é uma fé cega. É justamente baseada na razão, para que nós possamos crer, não somente porque uma outra pessoa está dizendo para eu crer, mas que eu possa crer porque eu compreendo o processo. Então o Espiritismo, ele nos dá esse arsenal de informações. E Jesus nos deixou bem claro: a quem muito foi dado, muito será cobrado. Então nos foi dado um manancial aí de informações muito grande. E nós, com todo esse conhecimento que nós temos já hoje, não podemos mais adiar, protelar, empurrar com a barriga a nossa transformação íntima. Não podemos mais delegar responsabilidade do conhecimento e do nosso proceder de acordo com os ensinamentos do Cristo ao outro. A responsabilidade é nossa. Sou eu que sou responsável pelas minhas condutas, pelas minhas virtudes, pelas minhas más tendências. E com o conhecimento que nós já temos, que o Espiritismo nos traz, nós não temos mais desculpa para dizer que não sabia, que não conhecia, porque nós precisamos começar o quanto antes a nossa transformação íntima. Então nós não podemos mais sermos os falsos profetas do século XXI. Os falsos cristãos, os falsos religiosos. Não podemos mais. Não temos mais desculpa para dizer que não somos conhecedores da verdade, porque nós somos. Eis o momento de levarmos os ensinamentos do Cristo com mais seriedade, com mais amor, traduzindo-os, refletindo nas nossas ações. Que esses ensinamentos, eles possam vir, sim, nas nossas palavras, nos nossos pensamentos,
mas principalmente que sejam esses ensinamentos que nos movam no dia a dia, que sejam a base das nossas ações, das nossas condutas. Os verdadeiros profetas, os que vêm auxiliar os homens a evoluir, colaborando na melhoria da humanidade, nas condições materiais, nas condições espirituais, eles possuem as virtudes cristãs e as expressam no seu viver. Então, não sejamos esses falsos profetas. Sejamos os profetas reais e que possamos ser exemplos vivos dos ensinamentos do Cristo. Que as nossas ações sempre estejam em consonância com as nossas palavras. E que nós possamos levar esses ensinamentos a todos aqueles que estão ao nosso redor. Então essa foi a nossa mensagem de hoje, as nossas reflexões. Que Jesus nos auxilie a transformar as nossas palavras em ações, porque não é fácil, é algo difícil, ainda na condição evolutiva que nós estamos, mas temos sempre que lembrar que já caminhamos muito, já caminhamos muito, mas ainda temos um caminho muito grande a seguir e que não estamos sozinhos. Sempre haverão irmãos conosco que nos amam, que nos querem bem e que estarão sempre dispostos a nos ajudar, a nos auxiliar, a nos consolar, especialmente naqueles momentos difíceis. Então, passaremos agora para a nossa prece final. Amado Mestre Jesus, é com muita gratidão em nossos corações que queremos te agradecer por mais esse momento de reflexão a respeito dos teus ensinamentos. Nos ajuda a transformar sempre as nossas palavras de amor, de humildade, de perdão em ações, sempre conciliando com os teus ensinamentos do Evangelho. Que a tua fortaleza se faça em cada um de nós. Que nunca percamos a fé e nem a esperança, por maior que seja a dor, por mais que estejamos atravessando momentos difíceis. Rogo nesse instante que derrame em todos nós as tuas bênçãos divinas e que essas luzes possam permanecer em nossos lares e envolver cada um dos nossos familiares e amigos, trazendo-lhes a paz, a harmonia que precisam para continuar a sua caminhada. Fica conosco, que assim seja. Meus amigos, obrigada pela companhia de cada um de vocês. É sempre uma alegria muito grande a gente estar aqui refletindo um pouquinho a respeito do Evangelho. Obrigada pela participação e eu desejo a todos um bom domingo e um bom fim de semana. Fique com Deus. Tchau.